Como entender os ofícios dados à Igreja? Primeira parte, primeira carta a Timóteo, capítulo 3. Comentário de Mari Persona. A única fonte segura para nós de conhecimento da vontade de Deus é a Bíblia. Ainda que o Espírito Santo nos dirija em nosso andar, em nosso dia a dia, tudo deve ser comparado com o que diz a palavra de Deus. Porque nela, Deus não deu todas as respostas, Deus não falou todas as coisas, mas nós não vamos encontrar todas as coisas na Bíblia, mas vamos encontrar tudo que nós... A Bíblia é como foram distorcidas as ideias, ou as doutrinas, ou os termos, as palavras, ao longo do tempo. A gente já sabe que a própria palavra igreja, hoje ela tem a conotação de um prédio, de um edifício, ou então de uma organização com sede, com homens, com estrutura e tudo mais. E quando na Bíblia a palavra igreja simplesmente significa assembleia. Quanto isso foi deturpado, que não tem fundamento, que nós encontramos pessoas que têm título de bispo. Em nenhum lugar na Bíblia nós vamos encontrar alguém ser chamado de bispo fulano. Não era um título. E muito menos não era um ofício, né? Que às vezes a gente fala no sentido de ofício como se fosse um cargo. Ah, fulano tem o cargo de bispo. Aqui o versículo 1 fala que é obra. Excelente obra, excelente trabalho almeja. Essa é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente trabalho deseja. É um trabalho. E que trabalho é esse? A raiz da palavra é supervisor. O bispo é um supervisor. O que é um supervisor? É alguém que enxerga de cima, que olha de cima, que está atento às coisas que estão acontecendo. Ele não é necessariamente um mestre que ensine, ele não é necessariamente um evangelista, ele não é necessariamente um pastor, que são dons. Ele pode até ter um desses dons, mas ele é basicamente um supervisor. O síndico, ele supervisiona o condomínio. Ele vê se as coisas, chamado também de ancião. Por que ancião? Porque ancião é uma pessoa experiente. Então, ele vai dizer logo adiante, que não seja neófito, no versículo 6, não seja uma pessoa recém-convertida. E também não seja muito jovem, né? Porque, obviamente, um bispo tem que ser uma pessoa experiente. Aí a gente já encontra discrepâncias, tanto na maioria das igrejas católicas e evangélicas protestantes, com homens tomando para si títulos de bispo, como se fosse um cargo superior aos outros, hierarquicamente mais elevado que outros, na maioria das vezes unitário, singular, em uma religião especificamente, que é uma religião falsa, porque nega a divindade de Cristo, os mormons, os anciãos têm 17, 18 anos, 19 anos de idade, são jovens, o que não faz nenhum sentido. Aquela plaquinha que a gente vê, aqueles rapazes, está escrito Elder, o nome, antes do nome. Então tudo isso é totalmente contrário ao fundamento dado por Deus na sua palavra. Aqui a gente vê algumas características que deviam ter esses supervisores. Primeiro, que ele fosse irrepreensível no versículo 2. Um outro detalhe também que é importante citar é que nós nunca encontramos bispo no singular. Aqui evidentemente está no singular, porque está falando da pessoa, de um ser humano, mas na sua relação com a Assembleia, eles nunca aparecem no singular. Se a gente abrir em Filipenses, capítulo 1, nós vamos ver o apóstolo Paulo escrevendo as pessoas. O olhar deles era um grupo de pessoas, era uma seita, uma religião, e devia ter um líder, devia ter um responsável. Como no judaísmo haviam os sacerdotes, os levitas,
E no paganismo havia também o sacerdote, então os romanos queriam saber quem era que... Aí o que acontecia? Tinha que mandar um responsável. Então eles escolhiam um dos bispos, na própria assembleia local. Vai você então. Aí aquele. Ele era recebido pelo governador, ele intercedia lá pelos que estavam presos. Ele acabava tendo uma certa... ganhando um certo renome por ser ele que representava aquela assembleia. E quando ele voltava, então, obviamente aquilo já alterava o status dele. Tantos irmãos acabavam olhando para ele como alguém superior aos outros bispos, como ele próprio se sentia assim. E com o tempo foi se estabelecendo um bispo em cada cidade. Cada cidade tinha um bispo, como hoje, até hoje no catolicismo é assim, né? Não sei como é que chama lá, região, diocese, tem um bispo, tem um homem que é o que representa toda aquela região. Isso é um desvio completo da palavra de Deus.